Bem-vindos ao canal Igreja em Espírito e em Verdade. Mais uma noite de muita chuva aqui no Rio de Janeiro. Tenho recebido aí várias pessoas dizendo que nos seus estados, Rio Grande do Sul, Paraná, Porto Alegre, Portugal, está aí uma temperatura bem saudável, né? 9 graus, 3, Bagé, São Leopoldo, enfim. Muito bem-vindos, sejam todos os novos inscritos. Este é o canal Igreja em Espírito e em Verdade. Meu nome é Geraldo Moraes e nós vamos tratar de mais um assunto teológico hoje aqui no nosso canal. O tema é imposição de mãos, é feitiçaria, é carne ativada. Por que impor as mãos neste pacto estabelecido? E quando eu digo neste pacto, eu digo a graça plena, sem o cruzamento de pactos. Temos entendido com a sabedoria da graça de Deus que nos dias de Paulo os rudimentos estavam presentes. Nos dias de Paulo havia o cruzamento pactual. Nós vamos já mostrar daqui a pouco vários destes rudimentos. Temos mostrado que Paulo e os irmãos que viviam com ele não viviam a graça plena. Mostramos numa live anterior de que Paulo vivia praticando alguns rudimentos da lei. Não que ele desse continuidade da lei, mas a lei no seu aspecto civil tinha que fazer parte da vida de Paulo, porque Paulo era hebreu dos hebreus. E como hebreu dos hebreus, a lei cerimonial não era praticada por Paulo, que entendia que a graça de Cristo tinha removido os escritos de dívida. Lembre-se, mas Paulo tinha obrigação como hebreu dos hebreus. Já vamos mostrar algumas coisas neste campo teológico. É importante te fazer entender que imposição de mãos era um rudimento da igreja primitiva. Quando as pessoas falam em igreja primitiva, elas apenas se atêm àquela reunião de Pedro com os irmãos ali, sabe? As pessoas se atêm àquilo, a Pedro ganhando 3.000 almas, aquela vida. Não, mas a igreja primitiva era toda a igreja até 70 DC. Era o estado primitivo, era rudimentar. Os irmãos estavam saindo do antigo Aion. Os irmãos ali, Pedro, Barnabé, Tiago, Paulo, para eles tudo era rudimentar, era surpresa, era novo. Eles não entendiam direito como lidar com a situação que estava chegando. As informações eram muito novas para eles. Então eles viviam atropelando aquilo que chegava novo como um insight da parte do Pai. Então hoje, o que os pastores fazem por não acompanhar o time da história? Ficaram presos lá atrás, fazendo da vida cristã atual a observância aos rudimentos nos dias de Paulo. Então, veja o que está acontecendo dentro desse contexto. A última epístola escrita por Paulo, uma das últimas, foi a epístola aos Hebreus. Acreditamos que ela foi escrita no ano 67, Paulo morto em 68, e Paulo escreve esta carta aos Hebreus mostrando a superioridade de Cristo sobre o sacerdócio levítico e sobre Moisés. Ele diz aos Hebreus que Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, mas Cristo foi fiel na sua própria casa, e disse Paulo aos Hebreus, ao qual somos nós. Então ele mostra a superioridade do sacerdócio de Cristo para aquele momento contra o sacerdócio levítico.
Diz que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então, saber entender isto aqui, clareia a mente para que você não fique preso nos rudimentos que permeavam a vida da congregação dos irmãos do primeiro século da era cristã, do qual Paulo fazia parte. Apesar de Paulo ser um homem com a mente iluminada, com a mente à frente para os irmãos nos seus dias, as suas práticas hoje observadas por nós caducou há muito tempo. Então deixe-me falar uma coisa para os senhores, antes de entrarmos neste assunto. Ora, para que serve a imposição de mãos dentro das chamadas igrejas? Para nada. É uma obra morta. Não há poder nenhum na minha mão, nem na mão de nenhum pastor na face da terra. Na minha tem calos, eu não sei se você consegue ver. Na mão de outros é a mesma coisa. Então, um homem impor a mão sobre o outro homem para dizer eu estou passando poder é a mais absurda da ignorância. Um homem colocar a mão sobre o outro e recitar um mantra, isto aqui é uma atitude de aloprado, porque não cabe na mente de Cristo eu recitar um mantra, ficar aqui colocando a mão sobre a cabeça da pessoa, passando o que para essa pessoa? Então você vê que o sistema religioso, ele delira. Porque veja, se Deus está na tua vida, o que adianta a minha mão sobre a sua? O que é que eu quero te fazer entender com esta atitude aloprada? Que eu sou mais santo do que você? Que eu detenho de um poder sobrenatural que passa pela minha vida e emana para chegar na sua no momento em que eu coloco a mão sobre você. Isto aqui é incabível para quem tem o entendimento perfeito da graça de Deus. Nenhum ser nesta terra tem um poder emanado sobre a vida dele e que quando ele passa, coloca a mão no outro, é igual o piquetá. Pronto, tá contigo. Quer dizer que a pessoa até aquele momento não tinha o Espírito Santo, não tinha nenhum dom, não tinha nada de Deus e um homem em que Deus parece que entrega a ele a unção, a divina unção, a virtude lá do alto, entrega a ele e que ele, quando colocar a mão sobre as pessoas, essa pessoa passa a ser também um ser iluminado. Pronto, piquetá. Qual é o nome do pique? Piquetá com unção. Pronto, a unção está contigo. Pronto, peguei. Como eu comi desse reggae? Eu chegava ao ponto de quando eu comprava alguma coisa, tinha que levar na mão do apóstolo da igreja aqui no Rio de Janeiro, que era para ele consagrar, porque uma vez que passasse pela mão dele, aí eu poderia vestir ou dirigir o carro. Isto é a mais alta feitiçaria em nome de igreja e, infelizmente, em nome de graça, se é que quem prega a graça toma uma atitude aloprada como essa. Não existe isso. Mas está escrito na Bíblia. É mesmo. Mas está escrito na Bíblia hoje, no pacto perfeito, ou era um processo rudimentar com costumes e tradições judaicas? Os irmãos que estavam recebendo aquela informação nova de que o Espírito Santo já estava na vida deles, precisavam deste toque, desta transferência. Os irmãos que estavam saindo daquele reino físico, vindo para o reino espiritual, não estavam entendendo direito. Você sabe o que Paulo disse acerca das coisas que nós vamos ler? Quando eu era menino,
Eu fazia as coisas de menino, pensava como menino, eu agia como menino. Ele não entendia direito, para ele tudo era festa, era novidade. Para Paulo e os irmãos do primeiro século da era cristã, entender que Deus não estava mais lá dentro do templo ou na arca e que agora estava dentro deles, era demais para a concepção, para uma mente. Paulo chegou a dizer aos coríntios: gente, o que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram e que não subiu o coração do homem. Foi exatamente isso que Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescuta, até mesmo a profundeza de Deus. Havia um êxtase em Paulo, havia uma admiração, uma surpresa, um espanto, devido ao tamanho da grandeza. Ele disse: ó, sabedoria, quão grandes são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Então, o que eles viviam era um rudimentar. Mas na sua última epístola, ao processo que ia amadurecendo, e Paulo não viveu a graça plena, porque morreu antes de ver Sotéria, morreu antes de ver a libertação dos corpos, morreu antes da reunião da igreja do primeiro século, nos seus dias, morreu antes. Ele não teve tempo, Deus sabe por quê. Foi decapitado por Nero. Mas olha o que ele escreveu na sua última epístola aos Hebreus. Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 1, eu vou ler até o versículo de número 3. Por isso, disse Paulo aos Hebreus, seus compatriotas, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. É para colocar de parte. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando ou não fazendo ou não colocando de novo a base de arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Não é para colocar, não é para fazer, não é para trazer isto como doutrina. Nada disto, dentre uma delas, a imposição de mãos. E tem uma frase no versículo 3, em que Paulo traz como um consolo, porque os hebreus se apegavam muito a isto aqui. Os hebreus estavam chaveados. Os hebreus e toda a tradição judaica sempre foi muito presa ao toque, ao palpável, ao tangível, ao que olha, ao que observa. Era por isso que Paulo trazia a argumentação da fé, dizendo: nós não andamos pelo que vemos. A fé é a convicção, de fato, de coisas que se esperam. Era por isso que Paulo, entendendo de fé em fé, de glória em glória, ia desprendendo os seus compatriotas da argumentação física, do que eu tenho que ver, da síndrome de Tomé. Se eu não ver, Jesus de Nazaré, seu compatriota segundo a carne, disse: toca, veja, olha aqui. Então, o desprendimento desta coisa palpável, tocável, tangível, se fazia necessário. E Paulo diz no versículo 3, isso faremos, voltaremos aos rudimentos, se Deus permitir. A epístola escrita em 67, Paulo estava como que um consolo. Paulo estava como que ninando os bebês, tirando a chupeta devagar. É claro que Deus jamais iria permitir edificar aquilo que Cristo destruiu, porque senão, já havia dito Paulo aos Gálatas, se tornariam todos eles mesmo transgressores. E a ênfase da mensagem de Paulo não era constituir transgressores, mas obedientes e fiéis ao pacto da graça de Deus, que infelizmente nos dias de Paulo se chocava com a lei física que ainda estava em vigor. Então Paulo disse:
Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Pode parar isso aqui. Significa que aonde tiver essas obras mortas, batismos, imposição de mãos, doutrina de juízo eterno, de ressurreição dos mortos, a pessoa não avança para o que é perfeito. Ela fica preso nesses rudimentos. Ela fica preso nesta cerca que não deixa ela avançar para o que é perfeito. Paulo diz, vocês colocam os rudimentos de lado, as obras mortas, e vocês avancem para o que é perfeito. Abençoado. Imposição de mãos, como ele diz aqui, ó, o ensino de batismo. Ó, ele diz aqui, ó, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento da obra morta e de fé em Deus. Versículo de número 2. Olha lá, ele diz aqui, ó, o ensino de batismo, obras mortas, fé em Deus e ensino de batismo e da imposição de mãos. Então veja, essas coisas são obras mortas. E como eu estou frisando aqui a imposição de mãos, já falamos sobre batismo, sobre vários aspectos aqui, e eu quero frisar a imposição de mãos. Neste pacto pós-70, aonde removeu o primeiro e estabeleceu o segundo, aonde novos céus e nova terra se firmaram, aonde agora o sol da justiça brilha intensamente. Colocar as mãos sobre alguém e recitar um mantra é uma obra morta. Por quê? Porque não há poder em mão de homens. Nada pode ser dado a uma natureza caída. Não emana nenhum poder de uma natureza caída. Colocar as mãos sobre uma pessoa e dizer, receba o Espírito Santo, é uma obra morta. E por se tratar de carne, porque não há nada de espiritualidade, não há nada de espiritualidade neste pacto, colocar a mão sobre uma pessoa. Não transforma, porque mãos não transformam ninguém. Não cura, porque mãos não curam. Haja visto os pastores estão por aí todos escondidos da coronas do Covid. Mãos não libertam ninguém, porque a obra já foi feita naquele madeiro. Então, tudo isso aqui é o quê? É o homem tentando se mostrar que ele é mais poderoso. Ele corre ali e bota a mão sobre aquele. Aconteceu nada. A pessoa vai ter que tomar banho, a pessoa vai ter que ir trabalhar, a pessoa vai morrer um dia, não alterou nenhum grau de espiritualidade, não diminuiu, não aconteceu nada. O que acontece é que um homem, no meio das pessoas incautas, com a mente engessada, se passa por alguém detentor de algum poder. Só que nós, em graça, não comemos desse reggae. Na minha cabeça, não bota a mão. Até porque, se Deus está na minha vida, o que adianta botar a mão na minha cabeça para passar o que para mim? Então, a argumentação da ignorância teológica diz o seguinte, mas Paulo impôs as mãos nos irmãos lá em Atos. Lembre-se que Paulo e todos eles estão debaixo de rudimentos. Tudo era muito novo, mas vou explicar direitinho o que está acontecendo. Atos, capítulo 19, versículo de número 6. E impondo-lhes, vamos ler do contexto, né? Para não ficar assim solto. Versículo de número 1. Atos 19, 1, vou ler até o 6. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Paulo perguntou aos discípulos, ao que lhes responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. O que está acontecendo aqui? Tudo é novidade para Paulo, no princípio da sua caminhada, tudo era novidade
para os discípulos que quando Paulo chegou, já havia. Essas pessoas que estão aqui não estão sendo convertidas através da pregação de Paulo. Eles já eram discípulos, já estavam em Éfeso e Paulo chegou lá. Tanto é novidade várias coisas para Paulo, que ainda era menino, como ele mesmo disse, como era novidade para esses irmãos algumas coisas. Até porque a revelação da graça de Deus foi dada a Paulo de fé em fé, de glória em glória. Deus não colocou um programa de computador e Paulo acordou sabendo de tudo. Vamos acompanhar. Perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Versículo 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor. A pergunta que eu faço aos senhores é: o texto diz se foi batizado nas águas ou se o Paulo fez um mantra? Agora olha o que diz o versículo de número 6. E, impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falava em língua como profetizava. Pode parar isso aqui. Ora, quem é que está escrevendo isso aqui? É Paulo? Não. Quem é que está relatando este fato de quem para quem? Lucas para Teófilo. Atos capítulo 19, versículo de número 1. Dá-se entender pelo relato de Lucas aqui em Atos, que Atos não é uma epístola de Paulo a qualquer uma igreja, e sim o que Lucas está relatando o que aconteceu a Teófilo. Segundo o que Lucas está escrevendo aqui, dá a entender que aqueles discípulos não tinham o Espírito Santo e que eles tiveram o Espírito Santo quando Paulo colocou a mão neles. Correto, sim ou não? Sim. Ora, mas à luz da passagem da história bíblica, isto não coincide com a realidade. Por quê? Porque esses discípulos, quanto Paulo, quanto todos os que viviam ali, receberam o Espírito Santo a partir do dia de Pentecostes. Sim ou não? Sim. Então, eu me basear, criar uma doutrina entre os irmãos, dizendo: Paulo colocou a mão sobre os discípulos, eles receberam o Espírito Santo. Então há poder também na mão daquele pastor para colocar a mão sobre alguém e dizer: haja o mover do Espírito Santo. Só que isto aqui é um rudimento. Primeiro, de quem está contando isto, porque isto aqui não reflete a realidade quando você escava mais o fundo e diz que a promessa feita por Deus através do profeta Joel se cumpriu no dia de Pentecostes, aonde o próprio Deus havia dito que derramaria sobre toda a carne, e todos os que estavam naquele ambiente, e esses discípulos eram deles, receberam o Espírito Santo. Eles não receberam o Espírito Santo pela mão de Paulo, porque o Espírito Santo não vem pela mão de um homem. Paulo disse: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo. Não era pela mão. Isto era um relato de Lucas. Então é preciso entender determinadas passagens, compreender o seu conteúdo histórico, cultural, para não cair em armadilhas, não cair em supostos poderes, porque a realidade desse texto aqui, no que diz respeito a Paulo impor as mãos, eles não receberam o Espírito Santo com as mãos de Paulo. Isto era o que Lucas estava relatando a Teófilo, porque é Lucas que está escrevendo todo o livro de Atos. Você sabe disso, não sabe? Atos capítulo 1, vamos ler o versículo de número 1. Olha aí: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar,
até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Ora, quem é que está relatando todo o livro de Atos? Lucas. Para quem? Para a igreja? Para Teófilo. Era o que Lucas estava entendendo a respeito daquela passagem. Mas quando escavamos ela mais um pouco, entendemos que o Espírito Santo, na vida daqueles homens que já eram discípulos, não veio pela mão de Paulo, e sim pela manifestação no dia de Pentecostes. Então, se prender aos rudimentos, se prender a um texto sem analisar o seu contexto, pode gerar armadilha, fazendo entender que na mão de Paulo havia o poder de alguém receber o Espírito Santo ou não. E aí se criar esta doutrina de carne. Porque olha o que diz 1 de Timóteo 5:22. Olha o que Paulo diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te torne cúmplice de pecado de outrem, conserva-te a ti mesmo impuro. Será que Paulo está dizendo aqui que Timóteo estava colocando a mão para que a pessoa tivesse a unção com o Espírito Santo? Será que Paulo, dentro desse contexto aqui, estava querendo dizer uma outra realidade a que não tinha nada a ver como passar unção de Timóteo para alguém? Será que Paulo estava dizendo que Timóteo detinha uma unção e para ele não passar? Ou Paulo estava querendo dizer uma outra coisa de uma cumplicidade quando alguém toca, abraça, estende a mão, aperta? Porque se pegarmos esta passagem aos pés da letra, aonde Paulo tanto impôs as mãos quando manda Timóteo colocar as mãos, vamos ter que observar outros detalhes, como por exemplo, 1 de Timóteo capítulo 5, versículo de número 10. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, versículo de número 9 melhor, não seja escrita senão viúva, que conte ao menos 70 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado aos pés aos santos, socorrido aos tribulados, se viveu na prática zelosa de boas obras, mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se torna levianas, querem casar. Deixa eu ver se eu pulei aqui. Deixe-me ver aqui, só um minuto. Ah, sim, está aqui. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade e lavado os pés dos santos. Paulo está recomendando aqui que uma mulher só poderia ser viúva, recomendando a Timóteo, que ela só poderia ser viúva se ela tivesse boas obras, criado os filhos, exercitado a hospitalidade, lavado aos pés dos santos. Ora, se criarmos uma doutrina de imposição de mãos, porque Paulo disse, a ninguém impõe as mãos precipitadamente, e isto não quer dizer para passar o Espírito Santo ou passar a unção, teremos também que fazer a prática das viúvas nas reuniões lavar os pés dos santos. Alguém vê isto acontecendo? Ora, por que se observa uma coisa e não outra? Se observarmos que Paulo disse para Timóteo, não impõe as mãos precipitadamente, e trouxermos esta prática para os dias da graça, vamos ter que trazer também esta prática aqui, ó. Atos 16, versículo de número 1, chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bons testemunhos os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou. Ora, Paulo circuncidou a Timóteo, sim ou não? Sim. Paulo está pregando a lei ou está pregando a graça? Ora, a circuncisão era a prática da lei. Então, porque Paulo circuncidou Timóteo, vamos então trazer isto também para os nossos dias? Porque quando você diz a eles que imposição de mãos é uma obra morta, eles mostram que Paulo disse para Timóteo não colocar as mãos e que Paulo também impôs as mãos sobre os discípulos. Ora, mas Paulo também mandou Timóteo a dizer às viúvas para lavar os pés dos santos. Isso é lei ou é graça?
Lei, purificação com águas, isso era lei. Agora aqui diz, quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa do judeu daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ora, Paulo pega Timóteo, arreia o zíper, se é que tinha o zíper para você entender, as crianças na sala, e faz a circuncisão. Este ato de Paulo em Timóteo era lei ou era graça? Ora, vamos fazer esta prática também, porque Paulo fez aquilo ali. Cadê os pastores que gostam de colocar as mãos sobre os irmãos e ficar, você borrou, você borrou? Manda cortar o prepúcio do pênis. Ora, não foi Paulo que falou, o mestre da graça? Vocês não seguem Paulo? Ah, quer dizer que isto aqui é um fato isolado. E quando Paulo diz para impor as mãos, não era. Isto discorria nas igrejas em Gálatas. Paulo mandou fazer isso nas igrejas de Éfeso, dos Colossenses, de Tessalonicenses. Ou era Lucas narrando um fato em que ele não entendeu que o Espírito Santo não veio pela mão de Paulo e sim no dia de Pentecostes? A carta de Timóteo está recheada de rudimentos. Aquele lá era um deles, da viúva lavando os pés, e aqui Paulo manda consagrar. Olha aqui, outro fato que nós vamos ter que observar se entrarmos por essa linha. Aconteceu, disse Lucas, em Atos 16, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Pode parar para observar um detalhe. Olha o que Lucas diz. Aconteceu que saindo nós quem que ia para o lugar de oração? Lucas está escrevendo, ele está presente. A palavra nós inclui o autor, certo? Olha lá o que diz o versículo 19. Seguindo a Paulo e a nós. Então vamos ter que observar também que nós temos um local específico para a oração, porque diz o texto aqui que Paulo e os irmãos iam para um local de oração. Mas isto era um rudimento, isto era novidade para eles. Paulo, na maturidade, diz, orai sem cessar. Quem ora sem cessar não é obrigado a estar num local específico. Pode orar na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Você está entendendo que quando nós que estamos do lado de cá, no pleno século 21, temos que saber dividir o que é rudimento em Paulo? Vocês sabem que temos que entender para dividir, para filtrar o que era rudimentar, o que era o processo inicial e que não condiz com a nossa realidade. Senão nós vamos ter que voltar ao judaísmo, vamos ter que retroceder à ignorância e achar que, como está escrito nesse texto, existe um local específico para a oração em que Paulo e os irmãos estavam indo. Olha mais um, 1 Coríntios 16, versículo de número 8. Disse Paulo, ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. Isto é mais um rudimento. Ora, a Pentecostes é uma festa da Igreja de Cristo ou dos judeus? Dos judeus. A Igreja de Cristo não pratica festas. Paulo explicou isso aos Colossenses. Ninguém vos julgue por comida, por bebida, por lua nova ou dia de festas, e uma delas era o Pentecostes. Você está entendendo que Paulo ia ao Pentecostes, que era uma festa dos judeus? Vamos nós também, porque Paulo ia ao Pentecostes. Você está entendendo o que eu quero falar com vocês? Que imposição de mãos, festa de Pentecostes, circuncisão, lavar os pés, e que isto estava uma prática no início da igreja sendo formada, era apenas rudimentos que não devem ser trazidos para o dia de hoje. A igreja hoje é madura, nós não andamos por prática religiosa, nós não recebemos o Espírito Santo pela mão de ninguém. Disse em 1 de João, capítulo 2, versículo de número 20, e vós
possuís unção que vem da mão de um homem. Claro que não. Vós possuís unção que vem do Santo e todos têm desconhecimento. 1 de João 2,27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste. Não é que um pastor vai colocar a mão sobre a minha vida e ficar clamando, você borrou. Não existe isso em graça. Isto é feitiçaria, isto é manobra, isto é ostentação da carne, isto é mente enfatuada sem motivo algum. O que é que pode me acontecer se um homem colocar a mão sobre a minha cabeça? Se você já tem a unção que vem do Santo, qual é o efeito que causa a minha mão em você? Nenhuma, apenas engodar os incautos, tentando mostrar às pessoas que eu detenho de uma força sobrenatural. Isto é mentira, isto é engano, isto é retroceder ao judaísmo, ao paganismo, ao ritual macabro da lei. Isto é carne ativada no meio da congregação dos deuses. Isto não pode ser praticado aonde a sabedoria do Espírito se manifesta. Isto é forçação de barra. Isto é tentar forçar uma manifestação carnal, porque o que acontece é carne. O Espírito não se manifesta aonde esta ignorância, a esta prática, eu botar alguém aqui e começar a fazer um mantra nela, não acontece nada. Se a mão de Deus já está na sua vida, diz o texto, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Abençoado, Deus já está na sua vida. Você não precisa de oração forte. Você tem um Deus forte que ouve a sua oração. Você não precisa de um copo d'água. Do seu interior flui rios de águas vivas. É o Espírito do Pai que está em você. Você não precisa de um punhado de sal. Você é sal da terra. És luz do mundo. Você tem a unção que vem dos santos. Quando a tentativa das falácias tentou chegar nos dias de Paulo lá em Corinto, ele diz, opa, não sabeis vós que vós sois sagrado e que o Espírito do Pai habita entre vocês? Ora, se o Espírito do Pai, e disse Paulo, vós sois o santuário, está em vocês, de que me serve o exterior? De que adianta passar óleo se o Espírito do Pai está em mim? De que adianta alguém botar a mão na minha testa se o meu espírito está cheio de Deus? É o que diz Efésios capítulo 2, versículo de número 22, leia comigo. No qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Ora, se Deus está dentro de mim, para que eu quero a mão de um aloprado? Eu já comi muito deste reggae. Eu aceitava a mão de homens, vivia, mas agora eu não como mais desse reggae. Se submeter à imposição de mãos é regressar ao engano, a muleta da feitiçaria pastoral, é dizer que Deus não habita em você, é negar a graça de Cristo na tua vida. Não dependa de homens e não infla, porque o ego vai sendo inflado. O homem se vê como o último biscoito do suco de abacaxi. Ele se acha o dono da divina revelação, porque os incautos que não entendem estas verdades, esta maturidade, se prendem, precisam do toque. Tem a síndrome de Tomé. Fica aí que agora o pastor vai passar e quem ele tocar primeiro, tá? É o culto da unção que tá. Tem o piquetá e o culto da unção que tá. Quem ele passar primeiro e ele fica aqui, Bessi borrom, e ele se borrou, e Bessi borrou, e ele se borrou. E quem ele toca primeiro, aí tá contigo agora a unção tá contigo. Fuja disso, abençoado. Não se permita ao ridículo.
Não se permita a manobra. Tu és sábio. Tu tens a mente de Cristo. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os currais e Cristo te esclarecerá. Uma noite próspera, feliz e abençoada. Assim é, na melhor noite. Amanhã, espere. Amanhã temos maratona. Não tem frio certo não, meu irmão. Pode estar 2 graus negativo, amanhã 5h20 eu estou de pé. É o bom combate. Amanhã temos manhã de confissão de fé. Depois nós teremos a Graça Sem Retoque, 10 horas, eu e Dona Jaqueline Moraes. 11h40 eu estou de volta ao vivo com Gotas de Sabedoria. E às 20 horas o pau quebra, tá bom? A pregação do Evangelho da Graça de Deus. Um grande e caloroso abraço. Beijo do GG.